Vamos falar um pouquinho sobre os erros que talvez você esteja cometendo e talvez seja alguns desses motivos que você não consiga se ver engrenando nos seus estudos, vendo o seu nome ali ou aqueles resultados que você tanto almeja, né? Que é tirar notas acima de 85%, 90%, para que você tenha chances de, nas classificações finais, ficar entre os primeiros colocados. Um dos motivos que eu vejo bastante, uma boa parte cometendo, não só os novatos, né, que não têm tanta experiência, mas também veteranos que têm muita dificuldade de mudança comportamental, né? Que é o quê? Sincronizar, aprender a sincronizar a própria rotina, sincronizar a energia com as tarefas, com as metas que precisam ser cumpridas. E o que vocês conseguem observar por aí? As pessoas, ao invés delas se auto-observarem, se compreenderem, né, como ela funciona, ela passa observando como os outros funcionam. Algo assim. Chega em grupos de estudos, né, ou em depoimentos, ou em professores e pergunta: com qual material você estudou e foi aprovado? Alguém tem um cronograma de estudos pronto? Alguém vende um cronograma de estudos pronto para mim, né? Então é sempre voltado para aquilo que o outro te traz. Sendo que essas adequações são tão individuais e tão peculiares que, ao pensar de modo massivo, você está tentando colocar o seu pezinho, que provavelmente é 36 ou 42, no número 38, né? Então dá certo algumas coisas, outras não, e aí nisso você vai patinando no gelo ou enxugando o gelo, como eu costumo dizer para vocês. E sendo que a ideia é, a partir do autoconhecimento, a partir daquilo que você tem, não só pensar no seu cronograma, porque às vezes a gente pensa assim, vou montar um cronograma com horários, né? E qual que é o perfil que consegue cumprir cronogramas com horários fixos? Geralmente são pessoas que não têm família, assim, família que eu falo assim, não são casados, não têm filhos, tem uma rotina fixa, né? Não tem outras complexidades dentro de todo o ambiente externo. É aquela pessoa que acorda e às vezes mora sozinho, ou às vezes tem alguém fazendo essas coisas para ele, tem todo esse apoio à sua vida, é só estudar, não se preocupa, tem quem pague as contas, quem lave a roupa, quem isso, que aquilo. Logicamente que eu não estou generalizando, mas estou dizendo no geral, tá? E mesmo esses que não tem essas complexidades que eu visualizei, ainda assim vai ter diversos momentos da vida deles que ele montou o cronograma e vai ter que readequar, porque ele não vai conseguir seguir a risca. Então essas readequações ele sempre está disposto a fazer e ele não fica afetado quando sai do controle dele. Eu montei estudar tal horário, não deu, ótimo, então hoje eu vou ter que estudar tal horário. São pessoas que são flexíveis e vão adaptando esses horários fixos conforme uma alteração ou outra. Geralmente quando a gente compra um cronograma pronto e a gente percebe que além de ter comprado, ainda perdeu um dinheiro, né, e ficou dependendo disso daqui, aí afeta muito mais o nosso psicológico por causa disso, porque você investiu ou você pegou de alguém que a pessoa cumpriu, né? Eu já peguei gente falando assim, a fulana de tal me deu isso aqui, que é o que ela está cumprindo e vai dar certo para mim. Então eu vou usar isso daqui, porque isso daqui eu não vou me sentir perdida. E aí quando ia fazer a prova, a nota era muito pior do que quando estudava sozinha, às vezes até se sentindo perdida, né? Então já vi muitas situações acontecendo, principalmente no último concurso, porque tem determinadas individualidades que precisamos lidar e é muito difícil a gente se entender, e é muito difícil muitas das vezes entendermos isso. Então digamos que você tem filhos, né? E você vai lá pegar a forma que o outro foi aprovado, você quer encaixar isso em você e você não consegue, e aí você já acha que você é burro, que você é incapaz, que tudo que você começa você não cumpre, porque você está tentando colocar um sapato que não cabe
no seu pé, né? Então esse é o fundamento principal. E quando eu falo em sincronizar a energia com as suas metas, é entender qual horário que você rende mais. Então, se você acorda mais animado, você tem que distribuir as suas matérias, as suas metas, conforme as dificuldades. Então, no momento em que eu me sinto mais energizado, eu coloco matérias de peso maior, matérias que eu gosto menos. No momento em que eu começo um planejamento, se eu odeio matemática e raciocínio lógico, né? Eu vou começar empolgado em algo, então talvez o ideal seja começar com matemática e raciocínio lógico. Outra coisa que vocês pecam bastante é não respeitar o próprio estilo de aprendizagem. Porque fulano de tal falou que estudar por videoaula é perda de tempo. E aí quando você vai olhar, a pessoa provavelmente vende material em PDF, né? Obviamente que ela vai puxar sardinha e vai tentar te influenciar através de um marketing digital para que você compre a ideia dela para poder vender o produto dela, né? Então, vocês têm que ter toda essa malícia, vocês têm que ter todo esse entendimento aqui quando vocês entram nesse mar de oportunidades, né? Um material bom é um material que é montado por você. Se você é sinestésico, auricular, visual, então provavelmente você vai ter que se organizar para os seus estudos sempre a longo prazo. E se você tem um estudo muito mais lento, muito mais diferenciado de quem já veio com uma boa base escolar, com hábitos como leitura, que não tem tantas dificuldades com a interpretação, obviamente que essa pessoa vai se dar melhor em PDF, obviamente que ela vai ter uma compreensão um pouco melhor quando ela pegar matérias técnicas e às vezes muito interpretativas como as matérias de direito, né? Então são todas as coisas que precisam ser levadas em consideração. E aí, lógico que ela vai conseguir a aprovação dela talvez até muito mais rápido que você, porque ela já traz essa bagagem. Obviamente que eu não estou sendo absolutista, tá? É tudo muito relativo, mas no geral, com toda a experiência e anos que eu estou aqui em relação a todos que nós já ajudamos na aprovação, foi assim. Então, por exemplo, o pessoal que a gente cuidou do TJ, né? Então, nós tivemos várias pessoas que tiveram acima de 80 acertos e várias pessoas que tiveram abaixo de 80. E eu tenho o costume de voltar e ver todo o histórico da pessoa e é muito parecido o histórico entre um e outro. Aqueles que já vinham com uma boa base, que tinham o hábito à leitura, que gostavam de estudar, tem um pouquinho mais... tem os seus estresses, o seu nervosismo, mas elas não têm assim tantas... como que eu posso dizer, tanta desregulação emocional. Então, todos esses aspectos emocionais também entram por meio. Pessoas que têm também uma alimentação muito desregrada e ansiedade, muita cobrança, diversos fatores emocionais que elas trazem para isso relacionado à segurança, né? A baixa autoestima, são pessoas inseguras, são pessoas que não souberam lidar com os próprios sentimentos. Obviamente que elas vão ter muita dificuldade de ser resilientes e flexíveis quando alguma coisa não dá certo e ela precise fazer essas alterações. São pessoas que são um pouco mais rígidas em relação a isso. Então, muitas das vezes ela prefere verificar, deixa eu ver aqui, se aqui foi aprovado, ele foi, ele já é servidor, então eu vou ver como que ele fez, vou ouvir exatamente o que ele mandar eu fazer, vou copiar ele, vai dar certo. E quantos de vocês já não fizeram isso? Tenta lembrar quantas vezes que você foi buscar por esse parâmetro ou alguém te deu um cronograma de estudos para você seguir, você seguiu a risca bonitinho, só que daí você chegou lá e também não foi aprovado. É um vídeo de reflexão mesmo, tá bom? Então, Kátia, quando você menciona assim pra gente que o horário que eu tenho que, vamos supor, digamos que eu funcione bem com videoaulas, né? Mas eu já tentei pegar conteúdos em videoaulas e mesmo assim eu não entendia. Porque mesmo assim, se você for auricular, geralmente auricular junto com o visual se dá muito bem com videoaulas e o sinestésico também, porque além de estar trazendo conceito, o professor que vai dando bastante exemplos é aquele professor que vocês mais gostam. Mas aí, às vezes vocês vão no videoaulas e vocês pegam um professor que não é tão didático. Aí você fala assim, puxa vida, mas a Kátia falou em videoaula e mesmo assim eu não tô entendendo nada. Porque vocês precisam compreender que a forma que você interpreta a fala, que você decodifica a fala, também tem que entrar em questões. Então você precisa também, se você percebeu que você investiu no professor, que ele está explicando e você não está entendendo, então
faça o teste, vá no YouTube, tenta procurar a mesma matéria de uma fala diferente de outros professores e faça o teste, e você vai perceber que você vai compreender melhor o assunto. Tá? Eu sei que é muito complicado eu trazer todos esses detalhes. Uma vez eu até ouvi um comentário, a pessoa falando assim: se a gente seguir as orientações dessa doida aqui, ó, que estuda muito sobre funcionamentos cognitivos, tá? Não fico viajando aqui na minha amnésia. Essa doida que a pessoa colocou aqui nos comentários é uma doida que estuda e que traz essas coisas aqui para vocês com base em ciência, tá bom? Agora, quando a gente pensa assim, puxa, se a gente for seguir todos esses detalhes que ela fala, nunca a gente vai ser aprovado. Só que algumas pessoas trazem peculiaridades em relação à plasticidade, em relação aos conceitos cognitivos que vêm com um déficit. Tem gente que não sabe disso, né? Ou finge que não sabe. E aí quer colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, e não é assim, né? Tem pessoas que têm transtorno de neurodesenvolvimento e não sabem. Tem pessoas que estão num processo de neuroinflamação e não sabem. Tem pessoas que não estão sabendo adequar a alimentação para potencializar a própria energia para que realmente consiga estudar melhor. Tem pessoas que não respeitam a própria rotina, as próprias alimentações para poder adequar, até porque precisa realmente de um terapeuta, muitas das vezes, precisa de alguém para estar dando essas informações. Eu procuro o máximo que posso trazer aqui no canal, essas informações que um profissional bem preparado poderia dar para vocês, né? Mas eu sei que a realidade da maioria é não ter esse dinheiro para estar investindo numa pessoa realmente com essas capacitações, porque é muito difícil, principalmente, encontrar isso no mundo de concursos públicos, né? Então eu venho aqui, sempre dou a cara a tapa para tirar essa venda dos olhos de vocês, para que vocês fiquem um pouco mais atentos em relação a como vocês funcionam. Dito isso, tá, Kátia? Já entendi essas partes aqui em relação a focar no meu estilo de aprendizagem, a tomar cuidado em ficar sempre copiando o outro e voltar para mim. Eu vou lá no grupo e fico vendo o que deu certo pro outro e fico copiando e vou pegando material aqui, pegando material ali, vou acumulando e fico perdido nas minhas coisas, tá? Tirando tudo isso, digamos que eu siga, faço umas readequações e pare de ficar seguindo essas fórmulas mágicas aí que não estão dando certo para mim, isso meu dinheiro só tá indo pro ralo, né? E aí eu readequo. Digamos que eu só tenha 3 horas de estudos. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é você investir num material. Se você vem com bastante déficit, se você já está estudando há muito tempo e não sai da sua nota, precisa realmente de uma avaliação um pouco mais aprofundada para entender o que está acontecendo. Alguém que avalie o teu material, alguém que avalie as questões genéticas e epigenéticas, as suas questões ambientais, né? Alguém que te ajude a entender o que está acontecendo, ou se você consegue ter essa sensibilidade, essa percepção, você mesmo tentar encontrar essas respostas, né? Como que foi o meu meio, onde eu tenho dificuldade disso, qual o material que realmente eu percebo, se esse material mais longo, adianta eu ficar prestando um concurso diferente do outro, porque as questões de memorização, a Kátia fala que pode levar meses até anos. E mesmo quando eu faço bastante questões e eu reviso, ainda assim chega lá na hora da prova, eu me ferro. O que pode estar acontecendo? Pode estar relacionado a questões de hiponutrição, a questões de... quando eu falo em relação, se você for fazer um exame médico, um exame de sangue, né, por exemplo, pode ter alguns déficits ali, pode você estar passando um processo de neuroinflamação, tomando alguns medicamentos que estão te deixando esquecidos, tá sofrendo de overlearn, pode estar numa situação de burnout. Então são várias questões que podem estar acontecendo aí que não estão relacionadas ao seu material ou ao cronograma de estudos, ou às vezes a não ter foco e ficar atirando para todo lado. Então para que eu falo isso para vocês? Para que venha como refrigério, para que você pare para pensar um pouquinho e tenha uma visão diferenciada daquilo que você veio fazendo e comece 2022 e se reorganizar com um olhar mais apurado do que você precisa. Então, vamos supor, as pessoas falam que eu tenho que fazer atividade física, não gosto de fazer atividade física, o que eu posso fazer? Tem o método Tabata, que você pode pesquisar, que com 3 a 5 minutos de atividade todo dia, dependendo da atividade que você adequar, que você encontra gratuito aqui no YouTube, Tabata, é Tabata mesmo, você vai equivaler a 1 hora, né? Tem estudos falando sobre isso, o HIIT, né? Aqui é o HIIT mudo, Tabata e HIIT.
Então, você pode estar fazendo essa atividade, listas e prioridade. Então, toda vez que você ficar paralisado, que você está ali sofrendo um overlearn, que você olha ali, você está se sentindo perdido, o que é que regula o seu humor? O que é que vai regular o seu emocional? Pegar uma folha sulfite, colocar todas as tarefas que estão ali que você precisa organizar e depois distribuir durante a semana. E toda vez que você se sentir assim perdido, novamente sempre pegar essa folha e distribuir durante a semana. Fazer uma reeducação alimentar, procurar um nutrólogo e um nutricionista, entender como os fitoterápicos podem estar ajudando vocês nos estudos, porque muitas vezes vocês, ao invés de fazer essas adequações que eu falo, vocês não vão se entupir de cafeína, vão se entupir de material, vão ficar pegando cronograma de estudos por aí e não vai adiantar nada, porque essas questões hormonais, essas questões em relação ao organismo, você pode ter a coisa mais supimpa, mais perfeita, o melhor professor, o melhor mentor, o melhor material de estudos, se sem considerar se o seu carro, se a sua Ferrari, ela está em bom estado, você não vai muito longe da mesma forma. Eu sei que é muito difícil, é muito complexo, chega a ser cansativo dizer isso para vocês, mas é a pura realidade. Então, toda vez que você começar a pensar e perguntar para mim, não sei qual concurso eu vou, a primeira coisa é, após a sua prova, você pegar a tua prova, avaliar como você estudou, separar os seus erros e olhar ali daquilo que você errou, quantas vezes você revisou, se aquele material foi adequado, quanto tempo você se preparou, se você respeitou esses conceitos que eu acabei de falar aqui. Depois que você faz essa avaliação, você vai para o segundo passo. O que eu preciso mudar em relação ao meu organismo, as questões ambientais, as questões em relação ao meu material, aquilo que vai ser melhor para mim para evitar repetir o mesmo processo errado de sempre. Vai coloca no papel. Feito isso, aí sim você começa a pesquisar qual o concurso que você quer prestar, aonde agora que eu vou investir. Então vamos supor, se você está estudando há um bom tempo e você não consegue fazer subir a sua nota, o ideal é que você não fique, sai de um concurso, volta em um outro concurso, que você pegue ali coisas que você vai retomar do zero para ter que memorizar. A probabilidade de dar errado sem você seguir todos os passos que eu te orientei é certeza. Entende? Alguns, é balela, não precisa de tudo isso. Isso você fala por você quando você fala, porque se você parar para pensar, 90% das pessoas que prestam vestibulares, que prestam concursos, que prestam uma ordem, 90% dessas pessoas não estão saindo do lugar. Essa é a realidade da maior parte no Brasil, que tem um desnível muito grande em relação à informação e à base econômica. Quantos aqui têm condições de investir no nutrólogo, no nutricionista? Quantos daqui têm condições de investir num processo que o IAP, que é nossos serviços, quantos de vocês têm condições de estar investindo nesse processo de imersão, que é bem diferente do que vocês veem por aí? É o mínimo de pessoas. Muitas pessoas não têm essas condições, né? De agregar estudo junto com terapia, de entender, às vezes não tem nem convênio, e se para poder fazer tudo isso que eu estou falando aqui, eu teria que pagar particular. Ou se eu vou pagar particular, eu não como. Se eu vou pagar um particular, eu não compro o meu material. Então é muito complicado. Então venho aqui te alertar, eu quero que você ouça novamente meu vídeo, vá lá no meu Insta, tem várias dicas em relação a isso, veja ali o que eu tento trazer em relação a essa avaliação. De repente você está tão preocupado com o melhor método de estudos, com o melhor cronograma de estudos, com o que o outro que conseguiu nota alta fez. Eu vou falar para vocês com propriedade, muitos que eu ajudei a organizar no TJ, vamos supor, se eu tinha 25 para o TJ São Paulo, né? Porque a gente adequa vários vestibulares, concursos, ordem, ou então só tenho pacientes, né? Que eu já pego de traumas que já foram aprovados e precisam tratar outras questões. Mas se eu consigo aprovar várias pessoas ali em conjunto com a pessoa, por que o outro que tem a mesma coisa não conseguiu? Aí quando você vai olhar em detalhes, você vai perceber que tem outras questões que vão aparecendo ali que precisam ser analisadas. E não é tão simples, mesmo quando eu venho falar assim, não é tão simples, porque às vezes a pessoa também está escolhendo algo com influência do outro, às vezes pelo desespero. E quando eu falo isso, eu sei que
Alguns não têm escolha, vão acabar escolhendo pelo desespero, e tá tudo bem também. Eu entendo isso, eu entendo a atualidade da nossa situação aqui no Brasil, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Eu compreendo tudo isso. Então, o que eu convido você a fazer, se você está em dúvida, ao invés de você pegar, jogou ali a tua prova e já começou a vir para as mídias sociais e começar a pesquisar o seu próximo concurso e atolar de material, você já começou errado. Primeira coisa, você vai pegar a sua prova, vai separar tudo que você errou, vai pegar o seu material, vai verificar onde estava o teu controle de revisão, quantas vezes você revisou, qual o espaço de uma revisão entre a outra que você fez, os motivos que você errou, a partir dessa avaliação profunda, como você se alimentou, como estava o seu organismo, quais são os medicamentos que você está tomando, se você está com déficit de alguma vitamina, porque se você não toma sol, concorda comigo que provavelmente você está com déficit de vitamina D, e o déficit de vitamina D também traz lapsos de memórias, desmotivação. Você pode estar com a tireoide toda desregulada, você pode estar já no estado depressivo, e quando a gente entra nesse processo de neuroinflamação, o processo de memorização não vai acontecer. Então, coisas têm que ser tratadas juntas. Então, não é tão simples. A partir desse momento que você volta para você e faz essa avaliação, que é onde eu te convoco a fazer, depois disso tudo organizado e que você compreenda mesmo a minha fala, aí sim você se preocupa com quais os concursos você vai colocar na tua listagem e começar a se organizar para estudar. Antes disso, não vai dar certo. Talvez esse vídeo tenha sido feito para você, já para alertar para que você comece dessa vez do zero e que você construa essa sua casa de sucesso, essa sua grande jornada com alicerces muito mais profundo, de modo muito mais especializado do que aquela coisa rasa e massiva que a maioria faz e enche o bolso de muitas pessoas por aí, tá bom? Espero ter ajudado, espero fazer você refletir nas suas ações para que você consiga cada vez mais ser uma pessoa assim com bastante eficácia e que você consiga construir e realizar os seus sonhos, tá bom? Beijão, abraço forte, Ursa.